A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui, reunidos em nome do Senhor Jesus. Feliz de estar reunido com todos vocês, né? Feliz demais. Olha, está me surpreendendo, viu, pastora Fabiana? Aqui, muitas nações conosco, para a glória de Deus, tudo é para a glória dele. Amém? Como é que você está, pastora Fabiana? Tudo bem, graças a Deus, pastor Alexandre. Mais um dia de vitória que o Senhor nos deu. Cada dia é um dia vencido. Eu só tenho que agradecer ao nosso Senhor por mais este dia e o dia que virá. E este culto, né, que cada vez está nos surpreendendo cada vez mais com o que o Senhor está trazendo para a gente. E só falando para os irmãos, aqueles que ainda não nos conhecem, eu sou a pastora Fabiana aqui da Alemanha, ali a pastora Alexandra da França. Nós entramos no novo fuso horário, então mudou o nosso horário, diminuiu mais uma hora. Então, tá neste horário 18h30, ano que vem vou mudar para 17h30. Aí vamos ficar nessa luta agora. Mas é isso mesmo, já está escuro, não é, pastora Fabiana, aqui? Ô, glória! O frio chegou, meus irmãos, o negócio está... Mas tá bom, tá bom. Com Deus esquenta aqui a gente aqui, coloca o manto dele sobre nós, né, pastora Fabiana? E assim vai. Meus irmãos, também estou muito feliz, né, do pastor Ronaldo ter aceito o nosso humilde convite, né, um homem de Deus, né, cheio da presença do Senhor, aleluia, Jesus. Deus usa ele poderosamente na cura divina, nos milagres, aleluia, Jesus. Que Deus, ele usa qualquer um de nós, né? Mas não é todos que se entregam à presença do Senhor, que tem aquela intimidade, né, que o Senhor derrama para nós. Derrama sim. Deus quer usar cada um de nós para a glória dele. Amém? Ele não faz acepção de pessoas para a glória dele. Então, eu quero deixar aqui uma palavra que está em Hebreus 12, versículo 11, que diz assim: nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que é recebida, mas sim motivo de tristeza. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Glória a Deus. Não é fácil não, viu, meu irmão? Receber um não de Deus, e no momento a gente fica chateado, mas Deus tem coisas grandes para nós, né? E Deus é muito, muito poderoso em tudo que Ele faz. Tudo que Ele faz é correto. Só temos que entender, né? Tentar entender, né? Que muitas das vezes a gente não entende, né? Porque a fé é a arma capaz de destruir todo o inferno, né? Às vezes ele coloca nos pensamentos da gente, olha, não vai dar certo, né? Mas o Senhor, que faz tudo corretamente, né? Não desviando a gente nem para a esquerda nem para a direita, a gente sempre no caminho certo, e o Senhor faz a obra dele na nossa vida, né? Vocês já viram que uma árvore, né? Uma planta, ela é podada, não é? E dói, viu? Quando é podada. Ela, quando vai, cresce, mas quando a gente corta, né? As folhas, os galhos, dói. Arrancam partes que pareciam fortes, né? Vocês parecem fortes, mas tudo isso é necessário para que ela cresça mais saudável e frutífera, podando os galhos. Dói. E assim é a nossa vida. Às vezes precisa podar, moldar, e dói. A alma grita, mas o Senhor está no controle. Só basta a gente crer, colocar tudo nas mãos do oleiro, tudo nas mãos dele, confiar e deixar ele cuidar. Dói, mas depois a gente vai entender.
lá na frente, a gente entende que Ele é poderoso. Amém? Que o céu se abra sobre nós, sobre cada um de nós, que esse culto seja assim marcado na vida de cada um dos meus irmãos. Amém? Quero orar aqui. Pai, obrigado, Jesus, por estar aqui conosco, Pai. Obrigado, Senhor. Nos ensina, Senhor Jesus, a perdoar, a orar mais, a entrar mais na tua presença, a jejuar mais, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Tudo passa, mas as suas palavras não passarão. A gente tem que buscar a presença de Deus mais ainda. Buscar mais, buscar viver em santidade, né? Buscar se arrepender pelos nossos pecados, para que a gente chegue naquele lugar lindo, que é a glória de Deus, né? Na Nova Jerusalém. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos estar todos reunidos lá, em nome de Jesus. Só temos que perseverar. Irmãos, falta pouco. Vamos perseverar mais. Vamos entrar mais na presença do Senhor, ter mais intimidade com o Senhor, que Ele vai nos fortalecendo. Chegamos junto a Ele, que Ele vai chegar junto a nós. Amém? E que Deus blinde esse culto online, Pai, em nome de Jesus, Pai, que venha blindar esse culto, Pai, com tua graça, com tua misericórdia, Jesus. Que o Espírito Santo já está aqui conosco, Senhor, venha derramado o teu Espírito sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Blindamos, Pai, também, Pai, os nossos tablets, os computadores, os telefones, os celulares, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Vá blindando, Jesus. Em nome de Jesus. Que esse culto online esteja invisível aos olhos do inimigo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Começa a liberar anjos, Senhor, na casa dos meus irmãos, na casa de cada um, Pai. Em nome de Jesus. Aqueles que estão assistindo agora e aqueles que vão assistir, Jesus. Que teu poder venha sobre eles, em nome de Jesus. Que esta unção que está em nosso culto, Pai, venha tocar os meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Que as palavras que o pastor Ronaldo falar aqui seja inspiração do Espírito Santo e que venha tocar como flechas em nosso coração, na nossa mente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, nosso querido pastor Ronaldo Dias está por aí. Eita glória! Meu Deus, meus irmãos, vai ser forte, viu? Vocês estão preparados, meus irmãos? Se preparem, porque hoje vai ter poder de Deus aqui e palavra de Deus para a glória dele. Amém, pastor Ronaldo? Seja bem-vindo. Amém. Em nome de Jesus. Então, abaixo do Senhor Espírito Santo, nós entregamos a você toda a autoridade em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Shalom a todos. Graça e paz. Paz do Senhor Jesus. Paz de Deus. Deus abençoe a todos. Eu creio que todos estão me ouvindo aí. Eu quero louvar o Senhor Jesus por essa oportunidade de poder estar nessa transmissão, de poder ser um canal de bênção para a vida de muitas pessoas, tanto os de perto como os de longe. E nós temos o que aqui, pastor? Alemanha, França, Brasil, Estados Unidos, Japão. Brasil, Estados Unidos, Japão. Eita glória. Também muito feliz por todos vocês. Estou vendo gente aqui da Sozo, com o pessoal aqui na nossa equipe. Tem um pessoal aí que estou vendo que está entrando. Quero louvar a Deus porque o Senhor nos preparou para esse tempo, para esta hora. O Senhor marcou esse dia e eu quero também agradecer a Deus pela vida
da diretoria desse evento, de todos vocês que prepararam, as pastoras, missionárias, mulheres de Deus, que eu vejo aí que são as mulheres de Deus, né, que estão nesse empenho. Quero louvar a Deus pela vida de vocês e agradecer também pela oportunidade, por vocês também confiar na minha pessoa e abrir essa oportunidade, porque ao mesmo tempo em que eu estou aqui liberando chaves, liberando unção, orando, pregando a palavra, ao mesmo tempo eu também estou sendo abençoado, eu também estou sendo impactado, porque é uma via de duas mãos, né? É uma via de duas mãos. No mesmo tempo em que eu ministro na vida de alguém, eu também estou sendo ministrado. Às vezes as pessoas perguntam para mim assim: pastor, como eu faço para crescer na unção? Como eu faço para crescer nos dons espirituais? Olha, você orar, você jejuar, tudo isso é uma regra do cristão. O cristão que não ora, não busca Deus, não tem intimidade com Deus. Mas quando você dá, mais Deus te entrega. Quanto mais você libera, mais o Espírito Santo libera para você. Então, quanto mais você se ocupar em ministrar na vida das pessoas, quanto mais você se ocupar em abençoar pessoas, vai ser uma mão de via dupla, né? De ida e volta. Você vai entregar e também você vai receber. Tudo que você entrega no altar, o altar não toma, o altar devolve. Então, você recebe de volta. E eu sei que eu vou receber de volta aqui. Muitas pessoas vão receber nessa live e eu também vou sair também com a minha recompensa. Por isso que é uma bênção poder estar aqui ministrando. Tem dias que estou ministrando para outras pessoas, poucas pessoas, tem dias que eu estou ministrando para bastante pessoas, tem dias que eu estou em grandes templos, grandes igrejas, tem dias que eu estou em casas, salas, tem dia que eu estou em lugares pequenos ministrando para poucas pessoas, mas independente aonde quer que eu esteja, quando o foco é o reino de Deus, a recompensa vem do Senhor. E a gente sempre recebe. Ontem mesmo, estava participando de um podcast lá em Guarulhos, São Paulo. Voltando para casa, já vim direto para a igreja, precisava atender uma pessoa. E quando eu fui atender essa pessoa veio do Mato Grosso. Ela está hospedada na casa da irmã em São Bernardo. Né? Só os do Brasil aí vai entender o que eu estou falando. Ou os brasileiros que moram no Brasil. E é longe, né? Lugar distante. Estava aguardando eu para atender essa pessoa. E essa pessoa disse assim para mim algo que me chocou, me deixou muito impactado. Disse assim: pastor, eu fui tocada por Deus. Eu fui lá na Lio, eu estava doente, estava com um problema, eu estava com um problema nos dentes. E então eu fui na Lio, na Apóstola Lio, não sei se os irmãos aqui conhecem, devem conhecer a Apóstola Lio. E quando eu cheguei lá, quem é que estava ministrando lá? Era você, eu não esperava, não sabia que você estava lá. E eu estava com muitas dores, eu estava aqui sentindo muitas dores. Mas quando você começou a orar, você veio na minha direção e você colocou a mão bem aonde estava doendo, justamente onde estava muita dor, muita inflamação, muito inchaço, que era um problema que ela tinha na gengiva, nos dentes, eu não sei explicar direito o que era, mas ela tinha um problema na gengiva, parece que ia fazer cirurgia, e enfim. E eu coloquei, ela disse que eu fui na direção dela, e eu coloquei as mãos justamente onde estava aquele problema. E quando eu coloquei a mão, a unção pegou ela, ela caiu. E aí ela começou a ser ministrada, e ela disse que aqui começou a se mexer, sem parar. Mexia de um lado, mexia do outro, e para a glória de Deus,
ela não tinha percebido ainda, depois que ela saiu daquela unção, ela estava indo embora, ela disse que quando ela saiu da igreja, ela disse que ouviu uma voz dizendo assim, procura o seu problema que você tinha. E ela foi procurar, ela viu que não tinha, não sentia dor, tocava, e ela disse, o mais impactante foi que quando ela foi olhar no espelho, tinha a ferida, a que estava aberta, tinha uma ferida aberta na gengiva, entre o dente e a gengiva. Ela foi cicatrizada e ficou uma marca de uma cirurgia. Aleluia. Quando ela me mostrou, ela mostrou, olha, pastor, abriu a boca, eu acendi com o celular e eu vi, eu disse, foi feita uma cirurgia aqui. Você foi operada? Isso me deixou muito impactado, porque eu estava numa sala ministrando para uma pessoa, não era numa igreja grande, para várias pessoas, e eu tenho visto muitos sinais e milagres em ambientes aonde há fome, as pessoas estão com fome, existe sede, existe fome de Deus. Então, ao mesmo tempo em que eu estou aqui agora ministrando, eu tenho certeza que existem pessoas aqui que entrou nessa live que a gente também tem visto esses sinais acontecer nas lives que nós fazemos, nas transmissões de pessoas que estão sendo tocadas, estão sendo curadas, estão sendo libertas. E nós começamos a fazendo aqui, eu com o meu computador, com o meu celular, comecei no meu celular, agora tá ficando mais chique, tô com microfone, tô com fone de ouvido, tá ficando mais chique. Tô no estúdio, mas começando num celularzinho velho, ruim, que travava toda hora, bateria já viciada, e eu orando, Jesus me dá um celular novo, Jesus me dá um celular novo. Mas orando ali por pessoas no celular doentes e vendo a operação do poder de Deus, porque, como eu disse no começo, você diz assim, como eu cresço, pastor, na unção. Você cresce em uma chave que eu vou entregar para vocês agora, que estão aí agora. Você de perto e de longe. Sede fiel no pouco, e sobre o muito Deus te colocará. Sede fiel nos poucos resultados que você está tendo. Talvez você não está vivendo aí os grandes resultados que você gostaria de ter. Mas quando Deus vê que você está sendo fiel, fiel nas pequenas igrejas que você está pregando, fiel, às vezes, nas poucas oportunidades, fiel ainda nos poucos testemunhos, nos poucos sinais. Pastor, mas eu não vejo muita coisa acontecer, é pouco, mas seja fiel nesse pouco. Porque Deus está te preparando nesse pouco. Ele está trabalhando em você. Porque antes de Deus trabalhar através de você, Ele precisa trabalhar primeiro em você. Ele está reconstruindo em você o tabernáculo do Espírito Santo para habitar. E Ele está preparando você para ser aquele que vai carregar a unção e o poder do Espírito Santo. Então você precisa estar com o coração nisso. Não é por dinheiro, não é por fama, não é por aplauso, é por paixão. Se não existir em você paixão, você desiste na primeira luta. Porque tudo que você pedir a Deus será colocado em prova. Se você pedir a Deus dons espirituais, será colocado em prova. Se você pedir a Deus uma fé sobrenatural, será colocada em prova. Se você pedir a Deus sinais e milagres, será colocado em prova. O seu coração vai ser provado. Porque Deus não procura talentosos, Deus não procura homens fortes e sábios e belos, Deus procura corações que o adorem em espírito e em verdade. Deus procura pessoas que estão dispostas a pagar o preço para viver para Ele, para morrer por Ele, para se sacrificar por Ele. E isso exige de nós abrir mão de muita coisa
de muita coisa. Sucesso, fama, dinheiro, essas coisas podem até vir no seu ministério, mas elas têm que ser consequência de um coração puro. Tem que ser consequência de uma vida consagrada. Tem que ser consequência de uma vida de intimidade com Deus. Então você só vai chegar aonde a sua intimidade te leva. Os seus pés só vão pisar aonde a sua vida de oração te leva. Caso ao contrário, você só vai ser mais um. Então Deus não vai te entregar nada fácil. Porque Deus não entrega coisa para meninos, para pessoas que ainda não teve o entendimento da responsabilidade que ele tem que carregar. Hoje eu estou aqui pregando para as nações, eu entendo essa responsabilidade. Eu entendo o peso que está sobre o meu ministério para eu ser uma voz profética para muitas pessoas que estão de longe me ouvindo agora, que precisam ser ativadas. Tem gente aqui, eu vejo pessoas aqui que estão querendo ser ativadas. Tem gente que entrou nessa live aqui para ser ativado. Tem gente que entrou aqui porque está desanimado. Já cansou do seu ministério, já cansou de viver a mesma coisa, já cansou de passar ano, passa dia, passa ano e nada muda, nada acontece. E eu quero dizer para você, tem uma unção reservada para ti. Já foi feito um decreto no céu, o céu já liberou para você. E o Senhor diz apenas, fique na minha posição e espere o tempo e a hora certa. E muita provação você vai passar. Eu vejo o diabo se levantando contra pessoas aqui para apagar corações que estão queimando por uma presença. E o diabo quer apagar essas pessoas, quer paralisar você, quer destruir você. Mas entendam uma coisa, Deus está permitindo isso, porque Ele precisa trabalhar a sua estrutura, a sua fé, para você chegar aonde Ele quer que você chegue. Para que o Senhor troque a sua capa, troque a sua patente, para que o Senhor libere anjos novos, anjos ministeriais, para poder entrar em lugares onde você não ia entrar se não recebesse essa autoridade, essas capas, essa unção. Então tem pessoas que querem fluir, mas elas precisam ser autorizadas para fluir. Entenda uma coisa, às vezes as pessoas querem fazer as coisas, querem crescer, querem ser grandes, querem alcançar outras nações, querem chegar em outros lugares, mas elas precisam ser autorizadas, porque a palavra autoridade, ela vem do grego euxosia, que por sua vez significa jurisdição. E o que é jurisdição? Por exemplo, na Alemanha tem uma jurisdição. O governo aqui do nosso país, do Brasil, não pode mandar na Alemanha. Na França tem uma jurisdição, no Japão tem uma jurisdição, nos Estados Unidos tem uma jurisdição. Então, para mim poder entrar nessa jurisdição, eu preciso receber uma autoridade. E essa autoridade libera anjos, anjos que vão me colocar dentro de ambientes, que vai me colocar dentro de regiões. Anjos que vão andar comigo, assim como Jacó viu anjos subindo e descendo aquela escada. Interessante que a Bíblia diz assim, subindo e descendo, ou seja, estava subindo os anjos que estavam com ele, estava descendo outros anjos, para ele entrar em um novo território. E eu quero profetizar nessa noite aqui, que o Senhor está liberando anjos novos no seu ministério. Deus está liberando anjos novos, aleluia, na sua chamada. Deus está liberando anjos novos que vão começar a trocar a sua patente. E o Senhor está liberando autoridade. Autoridade para que você possa agora ter domínio sobre principados, potestades, regiões que estão amarradas. Eu vejo pessoas que vão entrar em lugares e vidas vão ser libertas, porque o Senhor está liberando aqui uma unção especial, uma autoridade. O Senhor está trocando a sua capa e você vai começar a ver coisas acontecer. Há uma unção de Deus especial aqui. Olha só, eu vou ler um texto da Bíblia, lá em Atos capítulo 3, versículo 4, a Bíblia diz assim, o versículo 2 diz, o versículo 1, e Pedro e João subiu juntos ao templo, a hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo,
pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Queria focar aqui nessa palavra, olha para nós. Porque quando eu leio a Bíblia, quando eu leio a palavra de Deus, e eu entendo o que aconteceu naquele dia, me faz entender a importância de nós sermos um instrumento nas mãos de Deus. Porque Pedro e João, eles não tinham prata, eles não tinham ouro, mas eles tinham algo muito mais precioso, muito mais poderoso. E eles pediram para que aquele homem olhasse para eles. Era como Pedro dissesse assim: o que você precisa, o que você está buscando, o que você mais necessita, eu tenho. Na verdade, a fome do ser humano não é a necessidade do ser humano, não é dinheiro. A necessidade do ser humano não é bens materiais. O ser humano padece de paz. O ser humano padece de vida. O ser humano padece de humanidade. Por quê? Porque vivemos em um mundo sem compaixão. Vivemos em um mundo de guerra, de fome. Vivemos em uma época fria. Vivemos em uma época de incredulidade. Vivemos em uma época onde sinais de Deus, operação de Deus, são poucas. Existem lugares que aonde a religiosidade governa. Então nós vemos que as pessoas estão procurando uma experiência. E a grande dificuldade que nós temos hoje das pessoas acreditarem em Deus são por causa da falta de homens de Deus. Quando você entra na igreja, você não vê Deus. Fala, Deus está aqui. Você entra lá, você vê Deus. Deus, o Espírito Santo está aqui. Você não vê Deus. Mas você sempre encontra um homem de Deus. E esse homem de Deus é aquele homem que carrega uma unção de Deus, que representa Deus na terra, que faz com que as pessoas possam crer em Deus por causa de um homem de Deus. Nós temos muitas mulheres e homens de Deus aqui nessa live agora, que quando você chega no ambiente, as pessoas olham para você, elas enxergam você, elas não vê Deus, elas vê você. Ela não vê o Espírito Santo, elas vê você. Quando a gente fala assim, há uma unção nesse lugar, há uma unção nesse lugar. A unção, ela chega quando um homem de Deus chega. Nós somos portadores dessa unção. Nós que carregamos essa unção. Assim como a arca de Deus, a glória de Deus era carregada nos ombros dos sacerdotes, hoje essa glória quem carregamos somos nós. A glória está em nós. A Bíblia diz assim, que a unção que dele recebestes habita em vós. Então a Bíblia diz, a unção que Deus tem, ela habita em nós. Nós carregamos. Jesus disse sobre isso, o Espírito está sobre vós. E Jesus disse uma coisa interessante. Jesus disse assim, que o Espírito Santo viria sobre eles, porque ele está em vós e estará em vós. Ele disse duas coisas, o Espírito em vós e o Espírito sobre vós, que há uma diferença. O que é o Espírito em mim e o que é o Espírito sobre mim? O Espírito em mim é o Espírito que me salva. O Espírito sobre mim é o Espírito que me capacita. O Espírito em mim me traz a salvação. O Espírito sobre mim me capacita para o ministério. O Espírito em mim é os frutos do Espírito. O Espírito sobre mim é os dons do Espírito. O Espírito em mim me faz ser crente. O Espírito sobre mim me entrega a unção profética, a unção do Espírito Santo. Então, quando a Bíblia diz que o Espírito estará sobre vós, está em vós, mas estará sobre vós, ele está dizendo, vocês vão carregar a glória. E quando as pessoas chegarem, elas vão olhar para você. Por exemplo, nós estamos na live. Estamos em uma live aqui internacional. Você está na sua casa e você vai sentir a presença de Deus. Você vai sentir a unção de Deus. Mas ela está emanando de alguém.
Ela está emanando de alguém que está ligado a uma videira, porque Jesus disse em João capítulo 15, que eu sou a videira verdadeira e vós as varas, e assim como a vara não pode dar fruto de si mesma, assim sois vós sem mim. Se estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, ele está dizendo, se você estiver ligado na videira, o azeite vai correr sobre os ramos e os frutos vão nascer. Então, ou seja, se há uma unção nessa live é porque tem alguém ligado à videira. Se alguém sente uma unção nessa live é porque tem gente que está ligada a uma videira. Deus se utiliza dos seus, Deus se utiliza dos seus servos, Deus se utiliza do seu povo. Não é os anjos que vai trazer a unção, são os candeeiros. É nós que somos os candeeiros, os portadores da glória, nós que somos os templos do Espírito Santo. Não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo e que habita em vós? Então nós somos esse templo da onde Deus quer se manifestar. Nós somos a arca onde a glória quer se manifestar. Nós somos o que os ramos aonde o azeite que está na oliveira quer se manifestar. Então, como Pedro disse, olha para nós, eu quero dizer para você, você precisa ser aquele que as pessoas vão olhar e vão enxergar e vão ver que existe um homem de Deus, uma mulher de Deus que carrega uma unção. Porque quem vai curar é Deus? Vai, mas é através de você. Quem vai libertar é Deus? Vai, mas é através de você. Quem vai salvar é Deus? Vai, mas é através de você. Quem vai restaurar vidas é Deus? É, mas é através de você. É através de um vaso. É através de um ramo. É através de um tabernáculo. Por isso que Pedro disse, olha para nós. Pedro está dizendo, olha para mim. Porque não é mais aquele Pedro de ontem, que entregava esmola. Quando você vem de uma experiência, porque Pedro teve a capacidade, porque o primeiro ponto aqui que eu queria deixar para vocês, irmãos, eu estou entregando chaves aqui, nessa noite. Primeiro ponto que eu gostaria de entregar para vocês, primeiro, nós temos que entender que nós somos responsáveis para transmitir a glória de Deus. Jesus disse que as vossas obras glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então é nós que transmitimos Deus na terra. Jesus disse assim, curem os enfermos, expulsem os demônios e digam, o reino de Deus está entre vós. Então Jesus está dizendo, vocês são responsáveis para trazer o reino de Deus à terra. Nós somos os embaixadores, é nós que manifestamos o reino de Deus, é nós que liberamos o reino de Deus. Segunda chave que eu gostaria de trazer nessa noite. Como nós podemos ser esses que vão manifestar o reino? Como podemos dizer a um povo, a uma nação, olhe para nós? Como podemos dizer para uma igreja fria, olha para nós? Como podemos dizer para um povo religioso, olha para nós? Como podemos dizer para um povo que não crê em milagres, olha para nós? Como podemos dizer para as pessoas caídas, olha para nós? É como Pedro e João, aleluia, viveram. Eles vieram do tabernáculo, aliás, eles vieram do cenáculo. Quando você estuda a Bíblia, você vai ver que antes de eles chegarem ao templo, eles vieram do cenáculo, porque antes de chegar ao templo, Jesus disse, ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e semieis testemunha em Samaria, Judeia, Jerusalém e até os confins da terra. Sabe quando nós vamos estar pronto para dizer, olha para nós? Quando recebemos poder. Oh, aleluia. É o poder que vai fazer de você testemunha. É o poder que vai te capacitar a dizer ao moribundo, olha para mim.
É o poder que vai te capacitar para dizer para o doente, olha para nós. É o poder que vai te capacitar para dizer para o perdido, olha para nós. É o poder que vai te capacitar para você dizer nas igrejas religiosas, olha para nós. Nas igrejas frias, olha para nós. Para as pessoas enfermas, olha para nós. Para as pessoas atribuladas, perturbadas, olha para nós. Jesus está dizendo, ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Quando Pedro foi revestido de poder, ele desceu até o templo e disse, olha para nós. E a palavra profética que eu quero deixar nessa live aqui, nesse momento aqui, para todas as pessoas que estão participando, eu estou vendo aí, tem mais de 26 pessoas. Eu quero dizer para você, o poder vai te levar a lugares que você nunca foi. A unção vai fazer você pisar os pés em lugares que você nunca foi. E se você não puder ir, Deus vai enviar a sua voz. Lá em Atos capítulo 2, versículo 1, olha só o que o texto diz. E estavam todos reunidos e de repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. E houve-se línguas repartidas como de fogo. E diz que houve-se uma voz. Quantos que eram no cenáculo? Eram 120. 120 discípulos que estavam pregando no cenáculo. Mas a Bíblia diz que houve uma voz. E o texto diz assim, e correndo aquela voz. Por quê? Porque pessoas de várias nações, a Bíblia diz que naquele dia tinha pessoas de todas as nações do mundo. Estavam naquele dia em Jerusalém. E ouviram uma voz. Ouviram uma voz. Por quê? Porque quando você recebeu o poder, você não é mais um eco, você é uma voz. Quando você recebeu o poder, você não precisa mais imitar ninguém, porque agora você é uma voz. Quando você recebeu o poder, você vai ter a sua unção própria, o seu ministério próprio, você vai ter a sua identidade, você vai ser uma voz. E a Bíblia diz que correndo aquela voz, então, pessoas de todas as partes do mundo ouviram aquela voz. Porque Jesus disse, olha só o que Jesus disse, ficavos em Jerusalém, quando receber do alto poder, vocês vão ser testemunhas. Samaria, Judeia, Jerusalém, confins da terra. Vocês vão ser voz em todo o mundo. Porque aonde vocês não for, a sua voz vai chegar. Porque a sua voz vai correr. Assim como eu estou aqui agora, né? Eu não estou na Alemanha. Eu não estou na França. Eu não estou aí nos Estados Unidos. Eu não estou no Japão. Mas vocês podem ouvir a minha voz. Uau, rabachandarabacaralába. Vocês podem ouvir a minha voz. Por quê? Porque eu estive no cenáculo. Eu fiquei no cenáculo até que do alto eu fosse revestido de poder. Eu busquei a Deus às madrugadas. Eu clamei a Ele. Eu esperei que viesse algo do alto, porque o que Deus tinha para mim não vinha do homem, vinha do alto. O que Deus tem para você não vai vir da pessoa que você espera que tem. Tem gente aqui que está chateada com o seu pastor, porque você não está tendo oportunidade. O Senhor está dizendo aqui agora. E o Senhor está mandando dizer para essa pessoa, né? Se você puder aí, não sei se como é que vai funcionar aqui, pastora. Se alguém quiser dar um joia, um amém, ou alguma coisa, escrever ali. A pessoa pode dar para escrever ali, né? Está aparecendo ali. Dá para escrever. Se você puder colocar aí, você está meio chateado com o seu pastor, com a sua igreja, por falta de oportunidade. Você quer crescer, você quer fazer, mas parece que estão te barrando, sabe? Eu estou vendo isso agora. Tem pessoas que estão tipo sendo barrados, você parece que estão ignorando você, e você quer fluir, você quer crescer, você quer queimar, você quer ser usado. Mas sabe o que o Senhor manda eu dizer para você agora? O Senhor manda dizer assim, o que vai vir para você não vai vir do homem, vai vir do alto. Você está esperando a aprovação do homem. Quem é essa pessoa? Se você puder escrever aí, se você puder falar alguma coisa aí, fala aí.
Diga amém, sou eu. Deus quer entregar essa bênção para você. O Senhor está entregando na sua vida, Ele está dizendo assim, o que você está precisando, o que você está buscando, não espere dos homens. Vai vir do alto. A sabedoria vai vir do alto, a unção vai vir do alto, a autoridade vai vir do alto. Olha lá, apareceu, amém, sou eu. Receba agora aí, Viviane. O Senhor está mandando dizer para você, a sabedoria, eu vejo você pedindo sabedoria. E o Senhor está dizendo assim, serva minha, a sabedoria vai vir do alto, a unção vai vir do alto, o poder vai vir do alto, a autoridade vai vir do alto, a chamada vai vir do alto. Então se mantém na posição. O Senhor disse, se mantém na posição. Fique no cenáculo. Fique no cenáculo. Fique no cenáculo. Não saia do cenáculo. Porque o Senhor está dizendo que Ele vai te ungir, vai te separar, mas tem um tempo. Tem um tempo de preparo. Tem um tempo que o Senhor está moldando você. Porque o Senhor está preparando o vaso. Está trabalhando o vaso. E olha, tem coisa, viu? A exaltação vai vir lá dentro. Não é fora. Tá? Não é fora. Não é em outra igreja. Não é saindo da igreja. Não é pedindo a carteirinha da igreja. Esquece. Aliás, pedir não. Querer entregar a carteirinha da igreja. Né? Não é entregando a carteirinha da igreja, não é pedindo carta de mudança. Esse desejo aí para, eu acho que eu vou para outra igreja. Não, o Senhor está dizendo, a honra vai vir lá de dentro. Só que é Deus que vai tocar. É Deus que vai falar com o homem. Deus vai tocar no homem. Deus vai mexer, Deus vai fazer. Porque o Senhor tem um propósito. Fica no cenáculo. Você que está me ouvindo aí, fica no cenáculo. Não sai do cenáculo. Qual é a diferença? Pedro desceu, quando ele chegou no templo, tinha um paralítico lá. E aquele paralítico está há anos ali. E por que ninguém nunca orou por aquele paralítico? Por que ninguém nunca profetizou na vida daquele homem? Por que Jesus disse, ficai-vos no templo, até que do alto sejais revestidos de poder? No templo, a Bíblia diz que eles desceram na hora da oração, a hora nona, a hora da oração. Por que eles não ficaram no templo? E por que o Senhor disse, fica no cenáculo e não no templo? Porque a oração do templo, o templo era dividido em vários horários de oração, tinha vários, né, a hora nona, a hora terceira, a hora undécima, tinham vários horários que eram feitas orações no templo, o templo era aberto o dia inteiro, ficavam pessoas no templo, entrando e saindo o tempo inteiro. E por que o Senhor não disse para eles, fiquem no templo, mas fiquem no cenáculo? Porque a oração do templo era uma oração sem propósito. A oração no templo era a oração apenas de cumprir protocolos. A oração no templo era apenas a oração para bater cartilha, para bater carteirinha. O Senhor disse, eu quero um povo com propósito. O Senhor disse, vá para o cenáculo, porque lá tem um povo que está buscando a mesma coisa, estão debaixo de um propósito. Por exemplo, essa live aqui, não é qualquer live. Não é para passar um tempo. Nós entramos nessa live aqui, nós estamos cultuando a Deus aqui, debaixo de um propósito. Estamos no cenáculo nessa noite. E assim como lá no dia de Pentecostes, eles pediam a mesma coisa, eles queriam a mesma coisa, eles acreditavam na mesma coisa, nós estamos aqui também no mesmo propósito, esperando vir do céu um vento veemente e impetuoso, que vai assoprar nas nações, e já está soprando. Arabash. Eu vejo um vento, Barabash e Andarabacai Arabás. Eu vejo um vento soprando para mais nações. Eu vejo esse vento. Ele está percorrendo mais. Eu vejo bandeiras, outras bandeiras de outras nações. Eu vejo umas bandeiras que eu nem sei que país que é. Não sei que país que é. Não é da Alemanha, não é do Japão, não é da França, não é dos Estados Unidos. Mas o Senhor está dizendo, nessa noite aqui, que essa live
aleluia, que esse tempo, essa transmissão que está sendo feita, veio do coração de Deus. Esse não é um trabalho apenas da Fabiana, da Alessandra. O Senhor está dizendo, esse é um propósito porque eu quero alcançar mais nações. Esse é um propósito de um povo que está no cenáculo esperando o vento soprar. E o Senhor está dizendo que a voz vai correr, o ministério vai correr. Aleluia, vai se ouvir falar em outras nações. Outras pessoas serão alcançadas, vidas serão alcançadas. Porque o Senhor está liberando aqui. Por que Deus quer que a gente fique no cenáculo e não no templo? Porque Deus está dizendo que no cenáculo todos estão unidos em um propósito. Em um propósito. Só entra nessa live quem está no mesmo propósito. Quem entrou aqui, irmãos, para criticar, para falar mal, entra aqui para curiar, entra aqui só para poder passar um tempo, são pessoas que estão fora do propósito. Isso aqui são para pessoas que querem, que desejam, que querem ser uma voz. Deus te chamou para ser uma voz. Deus não te chamou para ser eco de ninguém. Você vai ser uma voz. E o Senhor está dizendo, e a sua voz vai correr. Porque o poder vai te dar autoridade. O poder vai te dar unção. O poder vai abrir portas. O poder vai soprar seu nome. O poder vai fazer você ser conhecido. O poder vai fazer que o inferno te conheça, que o céu te conheça. Porque tem pessoas que vão ser conhecidas no inferno. Tem pessoas que já são conhecidas no céu, mas vão ser conhecidas no inferno. O mundo espiritual vai se mover por causa do poder que Deus está liberando aqui nesse lugar agora. Uma unção que vai se apegar aos ossos. E essa unção, quando pegar nos seus ossos, ela vai grudar em você, ela vai andar com você. É como Jesus disse, fará em ti uma fonte. Você não volta mais no poço para pegar água, porque você vai carregar a fonte, a água. E as pessoas que tiverem sede, se quiserem matar a sede, vão vir atrás de você, porque você vai jorrar vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus, glória de Deus, unção de Deus e autoridade do Espírito Santo. Rabaxenderebiaralabacaia. Odébia, somanábia, sébia. Eu sinto a unção de Deus aqui, eu sinto o poder de Deus aqui. Aleluia! O inferno será abalado. As portas do inferno não vai prevalecer. Quando Jesus disse as portas do inferno não prevalecem, ele não está dizendo que é o inferno que ataca a igreja. Ele não está dizendo que é a porta da igreja que vai prevalecer. Ele está dizendo que é a porta do inferno que não vai prevalecer. Ele está dizendo o quê? Que o diabo vai tentar se defender, mas a igreja vai avançar. Não é o inferno que vai atacar a igreja. Deus está levantando um povo para atacar o inferno. Deus está dando poder para você, não é para você apenas ir para o culto. Deus está te dando poder para você ser testemunha. Deus está te dando poder para você falar, olha para nós. Deus está te dando poder para que as pessoas vejam em você o que elas precisam. Se é cura, elas vão receber cura. Se é libertação, elas vão receber libertação. Rabash, Deré, Biá, Daraba, Comanaba, Sébia, Anabia, Sébia, Naraba, Shébia, Deré, Biaralabás. E toda obra do inferno não vai suportar, não vai resistir a obra que o Senhor tem para fazer, porque Deus levantou a igreja não para estar na defensiva. Você não foi chamado para estar na defensiva, você foi chamado para estar na ofensiva. A igreja não se defende, a igreja ataca. A unção que vem sobre você é unção para romper, é unção para atacar e não é unção para se defender. Deus te dá uma unção, Jesus disse, ninguém pode roubar os bens do valente se primeiro não amarrar o valente. Jesus está dizendo que a unção que vem sobre você é para amarrar o valente, é para roubar os bens do valente, é para saquear o inferno, é para resgatar vidas, é para restaurar almas, é para libertar pessoas. Não estamos fazendo do evangelho apenas um trampolim para sermos famosos, para sermos bonitinhos na capa. Não somos artistas. Nós fomos levantados com uma geração, uma unção profética que vai fazer a diferença nessa nação, porque
O Senhor nos deu poder para ser testemunha. O Senhor nos deu poder para começar a levantar, a andar. E esse poder vai te colocar em lugares diferentes. Samaria, Judéia, Jerusalém, confins da terra. O Senhor está dizendo o que nessa noite para algumas pessoas? Ele está dizendo, para que você seja testemunha em Samaria, para que você seja testemunha em Judéia, para que você seja testemunha em Jerusalém, para que você seja testemunha em confins da terra, seja a primeira testemunha onde você congrega. Pessoa não é testemunha nem na rua dela, quer ser testemunha na igreja dos outros. Às vezes a pessoa não é nem testemunha na sua igreja que congrega e quer ser ungido nas nações. Não prega nem no outro bairro e já quer ser reconhecido como missionário, apóstolo. Que a gente está numa geração de crentes que estão brincando com a unção. A unção que te levanta é a mesma unção que te derruba. Tem tanta gente que se levanta aí com uma unção desbravadora. Daqui a pouco está caído, cheio de escândalos. Por quê? Porque a unção está contaminada, está direcionada errada. Pessoas que não estão no cenáculo com o mesmo propósito, mas que estão dentro dos templos com o coração religioso. Por isso que o paralítico está lá, por isso que o doente está lá, por isso que o demoniado está lá, por isso que tem pessoas que não são libertas, está lá, porque não tem gente com vida de Deus. Tem gente que não recebeu poder e autoridade. Mas tem uma Bíblia bonita, fala bonito, conhece a Bíblia capa a capa, tem anel de teólogo, tem conhecimento, fala bonito, mas não tem o poder, não tem a unção, porque é a unção que despedaça o jugo. Está na hora de Deus levantar, despertar esse povo para um novo tempo. Deus está despertando nós para um novo tempo. Se o seu propósito não é restaurar pessoas, não é libertar pessoas, o que você faz na igreja? Igreja não é show de calouros, né? Tem igreja que virou show de calouros, eu vou só para cantar. E se não tiver oportunidade para cantar, não volta mais. Tem púlpitos que virou palco. Agora não é mais cultos, não é mais adoração, é show. Pastores que viraram artistas, astros não são mais profetas. Não é mais uma voz profética. E os crentes estão ficando mimados. Não me toque, não me rela. Os crentes estão ficando fracos, mundanos, carnais. Gente brigando por púlpito, gente brigando por cargo. E as pessoas não estão brigando por unção. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por força. Não brigue por cargo, brigue pela unção. Lute pela glória, para resgatar a unção perdida. Fique no cenáculo, até sair de lá com poder. Aleluia! Para que o vento de Deus assopre através de você. E você seja um canal. Que você seja da onde Deus vai liberar rios de água viva, onde há deserto. Há muita gente chorando agora. Há muita gente doente agora. Há muita gente agora perturbada. E cadê o poder na sua vida? Você tem Bíblia, você fala bonito, mas cadê o poder? Cadê o poder? Deus precisa de uma igreja cheia do poder. E eu quero orar aqui. Eu quero liberar aqui. Eu quero ser boca de Deus aqui. Eu quero te ajudar para que você receba dessa unção. Receba desse poder. Nós temos visto, graças a Deus, através da nossa caminhada, muitas pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo restauradas, pessoas sendo livres de opressões, porque eu entendi que Deus me chamou para um propósito. A Bíblia diz: ide fazer discípulos. Não é fazer fãs, é fazer discípulo. Porque quem quer me seguir precisa querer ter a unção que eu tenho, que carrego, a vida de Deus que eu tenho, e não querer apenas usar a minha vida como trampolim para ele ser conhecido também. Porque tem gente que faz amizade com você para ser conhecido também, ficar famoso, mas não deseja a unção que você carrega.
Hoje já recebi mais ou menos aí, não sei quantas ligações de apóstolos, pastores, gente de várias partes do Brasil, dizendo, pastor, eu quero ter essa unção. Eu quero ter essa unção. Eu almejo por essa unção. Libera sobre a minha vida essa unção. Eu não posso liberar sobre a sua vida, porque é o Espírito que libera, mas eu posso ser canal de Deus para a sua vida. Eu não posso liberar, mas eu sou o canal para onde Deus vai passar e vai liberar para tocar você. Então nós temos visto já, desde então, aleluia, que temos recebido poder. Naquela madrugada, para você que não conhece meu testemunho, né, tem um livro, Unção, o Poder do Alto, depois as irmãs vão estar divulgando aí, pastoras. Um dos livros que eu tenho, que é um livro Unção, o Poder do Alto, lá eu conto como numa madrugada, Deus me revestiu de poder. E depois daquele dia, o meu ministério houve um divisor de águas. Porque o segredo de tudo, eu vou falar para vocês qual é o segredo de tudo. E eu vou orar por vocês agora. Mas antes, eu vou falar para vocês, o segredo está em Atos, capítulo 4, versículo 13. Diz assim: Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O segredo é você estar com Jesus. Porque quanto mais tempo você passar com Jesus, as pessoas vão saber. A Bíblia diz: os homens eram indoutos, não tinham letra, eram analfabetos, não eram conhecidos, mas de uma coisa eles sabiam: eles andaram com Jesus. Eles andaram com Jesus. Às vezes você não fala bonito, você não mora numa casa bonita, você não tem uma voz bonita, você também, às vezes, não é tão sábio, às vezes não tem tanta grana e tanto poder aquisitivo, mas quando você tem uma vida de relacionamento com Deus, as pessoas olham para você e sabem que você andou com Jesus. Quando Pedro olhou para o paralítico, ele disse: olha para nós. Em outras palavras, ele está dizendo: eu andei com Jesus. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus. Levanta e anda. Porque só quem passou um tempo com Jesus tem autoridade para dizer: levanta e anda. Só quem andou um tempo com Jesus, só quem passa tempo com Jesus pode dizer: demônio, sai dessa vida. Só quem passa o tempo com Jesus tem autoridade para poder falar. E o mundo espiritual sabe, conhece quem é que passa tempo com Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Eu quero orar agora pela sua vida. Quero liberar uma palavra aqui para a sua vida. Liberar uma unção. Liberar uma palavra profética. Quero orar aqui agora para que uma unção de Deus venha sobre vocês. Vocês estão preparados? Abaixo. Tem pessoas que vão receber. Eu quero ver quem está preparado. Diga aí, estou preparado. Escreve aí. Quero ver se você está participando aqui também. Amém? Quem está preparado? Quem quer uma unção? Quem quer ser tocado pelo poder de Deus? Uau! Algumas pessoas vão começar. Uau, olha só, quantas pessoas. Pessoal, vamos fazer o seguinte aqui, só para me animar mais aqui, você vai me animar mais. Da onde você fala? Qual país que você está? Coloca aí, país, se for Brasil, coloca qual estado. Da onde você é? E país, coloca aí para me ver. Amém? Coloca aí só para me ver. São Paulo, Minas Gerais,
França, Alemanha, Rio de Janeiro, Japão, São Paulo, Espírito Santo. Uau! Rabaxi, Andarabacaralabara, São Paulo, estado Pernambuco, Campo Grande. Uau! Irmãos, algumas pessoas aqui agora nessa oração que eu vou ministrar, algumas pessoas vão sentir calor, algumas pessoas já estão sentindo. Tem pessoas aqui nessa live que elas já estão tendo alguma reação no seu corpo. Eu não sei se é calor, se suas mãos estão vibrando, dando choque, se você sente as mãos brilhando, se você sente as mãos meio que assim meladas, parece que está melada, está minando, começando a minar azeite da sua mão. Rabaxi, Andarabacaralabás. Se tem alguém que já está começando a sentir isso no decorrer do culto, coloca aí, escreve aí o que está acontecendo com você. Amém? Coloca aí. Olha lá, o corpo tremendo. Minhas mãos estão com pó de ouro já. Olha lá. Ó. Eu vi pessoas já recebendo pó de diamante, pó de ouro. Na hora que eu estava ministrando aqui, o Senhor já estava ministrando no meu coração aqui, que já tinha gente recebendo sinais. Uau, rabaxi, andarabacaiaralabaralabaralabás. Você está no cenáculo nessa noite. No lugar onde Deus quer derramar poder. Lugar onde Deus quer derramar poder. Olha lá, pó de prata e choque nas mãos. Uau. 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 Rabash. Derebi andarabaxé, derebi acaralabaralabaralabaralabás. O Senhor já está liberando. O Senhor vai começar a liberar agora. Senhor, que essa unção comece a tocar agora. Agora, vem sobre essas pessoas, Espírito Santo. E onde houver inflamações, inchaços, onde houver, Senhor, dores, enfermidades, onde houver, Senhor, pessoas que estão enfermas, doentes, pessoas que precisam de um milagre, que venha uma unção agora, uma unção de rompimento, uma unção para curar, uma unção para libertar, uma unção para restaurar, que vem agora quebrando cadeia do inferno, quebrando corrente do inferno, pessoas que estão aprisionadas, gente que está aprisionado, pessoas que estão debaixo de maldições, cadeias, pessoas que estão com problemas para dormir, sentem perturbações, muita perturbação à noite no sono. Arabaxebe andaiaba coiorobo sebe andaraba caralabarabaralabás. Senhor, levanta agora, envia os seus anjos de guerra, anjos da equipe de Miguel, para guerrear causas agora, para entrar em territórios agora, começar a guerrear. Pessoas que são vítimas de bruxaria, obras de bruxaria, espíritos de doenças, espíritos de enfermidades, gente que sempre fica doente, que de uma vez ou outra melhora um pouco, mas depois fica doente de novo. Fica doente novamente. Pessoas que estão com esses problemas, Pai, sempre estão debaixo de doenças, enfermidades. Araba, Shodorobo, Korolobo, Sebi, Andaraba, Caralabaralabasi, Andaraba, Shebia. Começa a visitar agora, Senhor. Tem alguma pessoa aqui que você passa por isso? O seu histórico é doença. O seu histórico é sempre estar ruim, sempre passando mal. Labaxi, Andaraba, Caralabasi, Andaraba, Sébia. Me dá um alô para mim aí. Fala comigo agora aí, amém? Dá um joia se você pode falar. Uma pessoa que o seu histórico é doença. É doença. Deixa eu ver quem é aqui. Você sempre está doente. Sempre está doente. Quem é essa pessoa? Sempre passo lá. Tem várias pessoas, na verdade, né? Mas é uma mulher. Quem é a mulher? Célia.
Deixa eu ver aqui. Você sempre está doente, sempre está enferma. Tem um histórico de enfermidades. Tem um histórico de enfermidade na sua vida. Deixa eu ver aqui. Célia, você está aí, Célia? Dá um alô para mim aí. Você sempre, quais os problemas, sintomas, Célia? Posso chamar a Célia aqui, pastora? Posso chamar ela aqui? Você consegue entrar aqui comigo agora, Célia? Preciso liberar uma palavra na sua vida. Você consegue entrar aqui? Você pode entrar. Se você não quiser colocar o seu rosto, você pode entrar no áudio aí. Você pode entrar no áudio. Vou esperar a Célia aqui, que eu preciso ministrar. Quero ministrar sobre você. Olha só, mais pessoas ali, problemas de enfermidades. Mas tem essa pessoa, ela está debaixo de uma maldição, irmãos. O microfone não abre, tá? Eu vou orar por você agora, tá bom, Célia? O microfone dela não abre. Então eu vou fazer o seguinte. Deixa eu tocar aqui na Célia, aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou orar por você agora aqui, amém? Não vamos liberar uma palavra sobre a vida da Célia aqui. Vejo uma maldição Agora de abriu. enfermidades. Entrou, Célia? Agora abriu. O que acontece, Célia, com você? Um dia é o pulmão, outro dia é o coração. Fiz cateterismo tem 6 meses, vou ter que fazer de novo. Fiz 2, né? Vou ter que fazer de novo. Quando sara uma coisa, pega a coluna, aí pega o pé, pega o joelho, pega a perna, o braço, a cabeça. Então, eu nunca fico em casa, eu sempre estou no médico ou internada. E é uma doença assim, que tem doença que o médico não acha, sabe? E eu fico aqui morrendo de dor, e o médico não acha, aí fica mandando fazer um monte de exame. Amanhã mesmo eu tenho 2 tomografias para fazer, uma do tórax e uma da cabeça, porque já está indo para o lado do psiquiatra, porque eles falam que não é possível sentir tanta coisa assim. Mas eu sei o que eu estou sentindo. E faz quanto tempo que você está assim? Já tem uns 6 meses que eu estou assim, sempre tive muita dor. Só que agora, por último, é todo dia dor, eu não consigo mais nem trabalhar na minha casa. Para fazer uma comida, eu tenho que ficar pedindo a Deus, sabe? Toda hora chamando Deus para ficar comigo, porque eu não dou conta mais de nada, não dou conta de limpar uma casa, não dou conta de fazer uma comida. Eu tenho 62 anos, mas eu ainda sou, assim, bem nova, né? Para poder estar nessa situação que eu estou. Só quero cama e ficar sentada, cama e sentada, que eu já não estou aguentando mais essa situação. Olha só. Célia. Oi. Se concentra, fecha os seus olhos, vamos liberar aqui uma palavra, o Senhor vai começar a quebrar cadeias, correntes. Tem muitas correntes que estão em volta do seu corpo. O Senhor já está tocando agora em você, Célia. Pai, no nome de Jesus. Vem Espírito Santo sobre ela agora. Comece agora. O corpo dela vai ser tomado por um fogo, pela uma unção, pela uma graça, pelo um poder. O corpo dela agora, receba o toque. Senhor, envia o seu anjo. Anjos de cura, anjos anestesistas, anjos cirurgiões. Começa a anestesiar agora partes do corpo dela, regiões, pulmão, tórax, coração, nervos, rins, ossos. Sejam tocados agora. Nós quebramos essas maldições. Maldição, caia por terra, seja quebrada agora. Em nome de Jesus, eu ordeno que vá embora. Doenças, espírito de enfermidades, espírito de doença. Eu ordeno que vá embora agora, cai por terra toda a maldição. Satanás, pega tudo que é seu e sai agora, em nome de Jesus. Senhor, envia o som agora, anjos, toca nela agora. Ministra sobre ela agora, mais forte. Da ponta do pé ao alto da cabeça. Há um azeite descendo sobre ti. Há uma unção descendo sobre ti. Há um poder de Deus vindo sobre ti agora. Receba.
O vento do Pentecoste assopra sobre ti. Receba. Agora mais. Rabaxeré. No nome de Jesus, agora, mais Espírito Santo, que ela seja tocada e restaurada agora pelo seu poder. Nome de Jesus. Amém, Célia? Amém. Consegue me ouvir? Sim, Sentiu algo aí na hora da oração? um esquentamento assim do lado do meu pulmão. O pulmão esquentou? Isso, Tá quente ainda o pulmão? tá, Tá quente, não tá? tá. Esse lado aí, o que você tem nesse lado do pulmão? Qual é o problema? Efizema Ah, e tem nódulo no meu pulmão. tem nódulo? É, Você sente o nódulo? não, é no pulmão. Tá, olha só. Tá queimando porque a unção de cura tá no seu pulmão. Oh, glória. Eu vejo bem claro isso, eu tô vendo bem claro. Mas Unção continua de cura. queimando. Tá queimando ainda? Tá. Ó, vai queimar mais, Espírito Santo. Oh, Deus, Deus. Uau! Uau! Glória a Deus. Essa unção de cura está sendo liberada sobre ti agora, Célia. E o Senhor está tirando esses nódulos. Está arrancando esses nódulos, está te curando agora. Você não vai sentir. Você sentia dor? Há muita dor nas costas. No pulmão, no pulmão. É, então, mas é do lado das costas. Ai, do lado das costas. Você está sentindo essa dor agora? Não. Procura dor. Não, agora não tá doendo, não. Tava doendo antes? Tava. Tava doendo? Tava. Antes de eu orar por você, tava doendo? Tava. Tava doendo agora, então procura agora. Vai, Não. procura aí, Célia. Aqui no pulmão não tá, não. Só tá Uau. doendo. No pulmão, não. Isso, procura no pulmão. Mexe no pulmão, onde doía. Faz os Não. movimentos, aperta. Se alguém tiver do seu lado aí, aperta aí onde doía. Não, eu tô apertando aqui. Não tá mais. Não, aqui no pulmão não, só tá as costas, da coluna, só. Só a coluna, né? Mas É. o pulmão aí onde tá queimando aí sumiu. Toda a dor que você sentia. Sumiu, é no esquerdo, sumiu. Sumiu, porque há uma unção de cura que está sendo liberada sobre ti agora. Você está curada desses problemas no pulmão. Amém, eu creio. Amém? Glorifique Amém. a Deus. Glorifique Glória a Deus. Deus, aleluia. Pai, elimina também todo problema que ela tiver nos ossos, nervos. O seu problema nos ossos, na coluna, que região da coluna que é? É perto do pescoço e perto do cóccix, um palmo para cima do cóccix. Do cóccix até um palmo para cima. Pai, libera. Eu vejo mais enfermidade, não vejo só aí. Eu vejo mais coisas. Eu vejo mais problemas, muitos mais problemas do que esses. Senhor, libera agora sobre ela mais, aonde tiver problemas. O anjo do Senhor começa a queimar outras regiões agora. E o Senhor começa a liberar agora sobre a vida da Célia, no nome de Jesus. Essa unção está passando aí, Célia, sobre ti. Você vai, no decorrer, você vai testando, vai se agachando, vai mexendo o corpo, porque Deus está tocando em você, está liberando curas mais sobre você, tá bom, Célia? Amém. Amém, Deus abençoe. Receba a sua cura, em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Senhor, Deus abençoe. Amém. Senhor, libera também sobre a vida de outras pessoas que aqui estão agora. Vai liberando agora uma unção mais forte, sinais, prodígios, maravilhas, calor, inchaços desapareçam, tumores desapareçam, caroços desapareçam, sejam tocados agora, em nome de Jesus, inflamações desapareçam. Agora, vai queimando Jesus. Vai queimando, Jesus. Vai queimando. Os irmãos aí que estão acompanhando, irmãos, fiquem em oração, tá?
Se vocês, às vezes, comentar, vocês não estão orando, e pode ser que vocês não sejam tocados. Então, vocês precisam agora ficar em oração também, para depois a gente, né, ouvir o que os irmãos receberam. Pai, em nome de Jesus, mais famílias, lares, sejam tocados agora. Alabaxi, andaraba, corolobo, sebi, andaraba, caralabá. E essa unção de rompimento caia sobre a sua igreja, venha sobre a sua igreja, venha sobre cada um. Já, Senhor, que está em mim, libera sobre a vida dessas pessoas 4 ou 5 vezes mais. Venha sobre eles. Rabá, Shenderebi, Andará. Venha sobre eles agora o que está sobre mim. Agora, em nome de Jesus, 4 vezes mais, recebam. Já, Rabá, Shenderebi, Andaraba, Koyorolobosébia. Dores de cabeça, pontadas na cabeça, que essas pessoas recebam agora em nome de Jesus, a unção do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Eva, pode liberar ela aí, pastora? Acho que ela quer falar. Alguém levantou a mão? Amém, irmãos? Você que recebeu algo, você que sente alguma coisa, aconteceu alguma coisa com você, escreve aí para a gente saber. Sumiu alguma dor, está queimando alguma região, sente formigamento, sente uma anestesia. Tem gente que às vezes sente sono, dorme, depois acorda. Alguém que recebeu algo está sentindo essa unção agora. O Senhor está liberando sobre ti agora pó de ouro, pó de diamante, azeite, unção, inflamações e inchaços estão sendo tocados agora. O Senhor está liberando essa unção sobre ti agora, no nome de Jesus. Olha lá, minhas mãos tá com pó de diamante. Uau! Sinais estão acontecendo. Quem mais está recebendo? Quem mais está recebendo? Escreve aí. Deixa eu ver aqui. Vai escrevendo aí, irmãos, amém? Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Sobre a vida de cada uma delas. Vai recebendo aí. Vai recebendo. Mais. Doenças saiam. Demônios saiam agora. Que o poder de Deus toque sobre a sua vida agora. O calor. Pai, eu também ministro sobre a vida da Fabiana, sobre a vida da pastora Fabiana, da pastora Alessandra. Eu ministro sobre a vida delas a sua unção e o poder do seu Espírito Santo, para que o Senhor as capacite, para que o Senhor entregue sobre elas uma unção maior que essa que o Senhor entregou sobre a vida delas. Que elas sejam impactadas, que elas sejam revestidas do poder do seu Espírito e que elas venham crescer cada vez mais, aonde quer que elas forem. Que o Senhor use, Pai, use elas de uma forma sobrenatural para alcançar mais nações, mais pessoas, porque o Senhor tem levantado elas como serem instrumentos de Deus para a vida de muitas pessoas. Eu oro para que a unção se apegue aos ossos, e para que elas sejam um instrumento de Deus na terra, que a bênção de Deus estejam sobre elas, no nome de Jesus. Amém. E amém. Olha lá, alguém disse assim, minha mão está bem quente. Amém? É uma unção. A mão quente geralmente é uma unção de cura. A gente está recebendo. Você que está recebendo aí, às vezes a pessoa continua recebendo, porque a unção, ela não para, ela fica fluindo o tempo inteiro. Então algumas pessoas vão começar a receber ainda, vai começar a ser. Por isso você não pode sair da sintonia até encerrar a live. Até dizer amém, até ficar off, você não pode parar de ficar na sintonia, porque a unção, ela ainda está caindo sobre as pessoas. Pastoras, muito obrigado. Amém. Eu quero encerrar minha parte aqui e agradecer no nome de Jesus. Uau, pastor Ronaldo, que bênção do céu com essa palavra, essa ministração de hoje. É engraçado que
toda semana o Senhor nos surpreende com cada palavra, com cada ministrante que está aqui conosco. Foi uma bênção do céu. E papai é que manda, né? A gente convida porque ele manda. Então, fico muito feliz. E para os irmãos que querem saber mais informações dos nossos próximos cultos, tá lá no nosso grupo do Telegram. Toda semana a gente está aqui. Opa, tá, Alexa voltou. Acho que quer falar alguma coisa. Pastor Alexa, vou abrir aqui o seu áudio aqui. Pode ligar. Pastor Alexa, quer falar alguma coisa? Pastor Alexa? Não? Então tá bom. Acho que foi por engano. Pastor Alexa está falando lá do Japão, pastor. Acho que a conexão está bem longe, então. Eu vou estar aqui apresentando, pastor, só um minutinho aqui. As bênçãos do céu, os irmãos. Só programar aqui. Mas foi muito edificante esse culto, eu recebi bastante. E creio que cada um daqui dos irmãos que aqui se encontram receberam também, vão levar a sua parte para casa. E eu sei que é uma bênção. Aqui. Só um minutinho. Yeah. Pastor, isso aqui é a escola que o senhor tem, a Souza, fica em São Paulo, não é isso? Está dando para ver? O microfone está desligado. Ah, ok. Na verdade, a Suzy School é uma escola online, né? A gente tem um grupo no WhatsApp de mais de 200 e eu acho que 250, mais ou menos, alunos. Todas as pessoas que participam no grupo pertencem à escola e nesse grupo a gente divulga os trabalhos, seminários, conferências, congressos, lives. Temos todas as semanas com convidados diferentes, pastores diferentes. E a Souza School, ela é uma escola que não trabalha só com cura, né? É ministério de cura e avivamento. Ela envolve libertação, que são focos do nosso ministério. A gente trabalha bastante também com libertação, cura divina, e tudo que envolve o sobrenatural. Sinais, prodígio, profecia. Então, nós sempre convidamos pessoas, profetas, para nos dar aula, nos ensinar nas lives. E temos os nossos seminários, os seminários de ativação profética. Então, e tem materiais, né? A gente sempre está jogando no grupo lá, materiais, livros, coisas que só o grupo vai ter acesso. Então, você que quer participar, é gratuito, você pode participar do grupo gratuito, da escola gratuitamente. Agora tem os cursos por fora, né? Se você quero ter um curso por fora, quer fazer esse curso, que é como esse curso aí, como ministrar a cura divina, que é um curso com mais de 8 horas de vídeo. Lá tem 4 e-books, inclusive alguns dos meus livros lá, tá lá. E esse curso tem, eu acho que tem um link ali embaixo ali, né? Você pode entrar lá, se eu não me engano, tá R$120, mais parcela também. O curso pode ser parcelado. E ali é um curso muito bom para as pessoas que querem fluir na cura divina. Você que sente o chamado, que sente que tem a unção, que quer crescer, tem muita orientação, muita coisa boa para você aprender, porque melhor do que ter o dom é entender como o dom funciona. O link está disponível no Instagram, né? A Alexandra disse lá. Isso mesmo, no meu Instagram, na bio, você pode clicar lá. No meu Instagram também tem lá o link do curso, também tem o link da livraria, da nossa livraria, dos meus livros. Eu acho que vocês vão colocar aí, né? A gente fala sobre os livros, né? Tá bom? É isso aí. O senhor vai estar com uma conferência agora, no dia 30 de novembro, presencial, essa conferência, né, pastor? Avivamento. Sim. Nós temos... Vamos estar agora no Paraná. Eu acho que você pode pôr o folder aí, que agora eu esqueci o nome do lugar, que eu tô vendo, acho que o folder tá ali, né? Até embaixo aí.
Arapongas, parabéns. Arapongas. Isso. Eu vou estar em Arapongas, eu acho que é 28, 29, é um sexta e sábado e domingo, Isso. né? Eu vou estar 3 dias, são 3 igrejas diferentes que eu vou estar, não é a mesma igreja, tá? Sexta e sábado estou numa igreja, domingo de manhã estou em uma e domingo à noite estou em outra. Então estou em 3 igrejas, ministrando 4 vezes. Depois volto, participo de um podcast que vai ser ali no interior de São Paulo. Depois viajo novamente para o Espírito Santo. E no Espírito Santo nós vamos estar fazendo um seminário lá, que vai ser 2 dias de seminário. Amém? Dia 6 e 7 de dezembro. Isso. Dia 6 e 7 de dezembro nós vamos estar fazendo o seminário no Espírito Santo. Que é o primeiro livro do pastor, a Essência da Adoração. Primeiro livro que eu escrevi foi Eu Creio no Poder da Oração. Ele foi reescrito de novo. Eu reescrevi ele novamente, né? Faz pouco tempo, mas ele foi o primeiro livro. Depois vem A Essência da Adoração. Depois vem a Unção, o Poder do Alto. E depois vem o Curai os Enfermos, a Ordem do Mestre e a Missão da Igreja. Estão disponíveis também. O link está disponível no Instagram, na bio do Instagram. E lembrando que a partir de fevereiro, nós vamos começar a atender as pessoas aí que querem ter mentorias. A partir de fevereiro, nós vamos abrir mentorias, né, para dar mentoria para as pessoas que querem aí serem mais acompanhadas de perto, querem desenvolver, querem aprender como se mover. Pessoas que já de alguma forma já sentem uma unção, mas não sabem, né, como se mover, não entendem como fazer, né. Aí nós vamos começar a ter as mentorias também. Alguém aqui tem alguma pergunta que o pastor pode estar fazendo aqui? Pode escrever aqui no chat, se alguém estiver sentindo o coração de fazer alguma pergunta. O Paulo Kido, se tem alguma pergunta, pode escrever no chat, por favor. Então, pastor, o povo quer saber. Me diga uma coisa, me fala de uma experiência que o senhor teve com uma parte do diabo aí vai tentar o senhor aí à noite puxar o seu pezinho aí. E uma com um anjo. Conta aí pra gente. Uma experiência de batalha espiritual à noite? Sim, à noite. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui na live aqui que você está tendo perturbação à noite? Você está tendo perturbação às madrugadas. Se acorda desesperado, sente coisa estranha no quarto. Quem é essa pessoa aí, tá? Depois dá um alô aí, tá bom? Glória a Deus. Eu vou falar mais. Bom, deixa eu ver, é que eu tive tantas, né? Tantas experiências de batalha espiritual. Uma coisa que eu quero dizer para vocês que, assim, às vezes as pessoas acham que a gente anda na unção, anda no poder, não tem batalha espiritual, a gente tem muita. A gente sempre está batalhando espiritualmente. Mas eu tive uma batalha espiritual uma vez, o que eu me lembrei aqui agora, né? Eu fui dormir e quando eu cheguei no quarto para dormir, o ambiente mudou. Eu comecei a ver muitos demônios no quarto. Entraram muitos demônios no quarto, era uma legião de demônios. E aí eu fiquei meio desesperado, eu precisava dormir, porque precisava acordar cedo para trabalhar, estava muito cansado, mas tinha uma batalha espiritual muito forte, muito grande ali para enfrentar, e eu não sabia o que era. Vou até dar uma chave para vocês. Todas as vezes em que você começar a sentir alguma coisa se movendo no mundo espiritual, é Deus chamando a sua atenção para algo. Nunca negligencie. Se você sentiu algum movimento espiritual acontecendo, quer seja na sua casa, em algum lugar, é Deus te chamando a sua atenção para algo. É alguma coisa que vai acontecer
Então você precisa se posicionar. E aí eu senti aquele peso muito forte, eu sabia que eram os demônios, mas mesmo assim eu fui tentar dormir, porque eu estava muito cansado. E aí eu dormi pouco, porque eu tive um pesadelo terrível. E eu acordei suado, transpirando, aí eu fui para a sala. Eu disse, não tem como, eu preciso entrar numa batalha. Deus está me chamando para alguma coisa. Deus está me chamando para alguma batalha, alguma coisa vai acontecer. E eu fui para a sala. E quando eu cheguei na sala para orar, os demônios, eles queriam me matar. Eles queriam me matar. E eu não sabia por que eles queriam me matar, mas eles falavam para mim que queriam me matar. Eles estavam ali para me matar. E aí eu disse, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês querem? Saiam daqui. Eles diziam, nós não vamos sair. E era um ódio muito grande que eles tinham. E eu sabia que aquilo não era normal, ia acontecer alguma coisa. Só que nessa hora, nesse mesmo momento em que eu estava nessa batalha, a minha esposa, ela estava sonhando que uma pessoa ia se matar. E aí, eu fui trabalhar, não contei nada para minha esposa o que aconteceu, e ela mandou uma mensagem para mim. Ela disse, sabe tal pessoa? Eu falei, sei. Ela disse, eu sonhei que ela estava com um espírito de loucura e entrando no mato. Estava indo para o meio do mato com espírito de loucura. Aí eu contei para minha esposa, pois é, eu tive uma batalha muito, muito forte essa madrugada com os demônios. Talvez tenha alguma coisa a ver com essa pessoa. Vamos na casa dela hoje. E aí nós fomos. Quando a gente foi na casa dela, ela não estava na casa. Ela estava na rua, ela estava na rua, andando na rua sem rumo. Ela estava com um espírito de loucura, e ela estava sem rumo, andando pela rua. E a filha dela disse, a minha mãe saiu, não volta mais. Ela sabia que a gente ia lá, mas antes de a gente ir lá, ela teve esse transtorno mental, e ela saiu andando na rua sem rumo. E ela estava indo justamente, e andava e via sangue pela rua. E ela estava indo justamente para o lugar onde a alma dela ia ser ceifada. E aí nós entramos em oração e começamos a pedir para que o Senhor enviasse um anjo e trouxesse ela de volta. E quando nós começamos a orar, o juízo dela voltou. E aí ela voltou para casa. E quando ela voltou para casa, quando eu fui orar, manifestou o demônio nela. E o demônio que manifestou nela era justamente o demônio que foi na minha sala naquela madrugada. E ele falava as mesmas coisas que falou comigo na sala. Essa é uma das experiências, né? Como muitas outras já aconteceram. Pastor, a gente vê como é que é, né? Assim, a pessoa quando carrega muito unção, atrai essas manifestações. A gente vê que em todo lugar ele se manifesta, não tem onde, está vendo aqui agora que no culto chegou um monte aqui para perturbar. Então, assim, eu dou glória a Deus, eu glorifico o nome de Deus, porque a gente sabe onde tem perturbação, onde tem luta, onde tem batalha, a gente sabe que Deus está agindo. Então, eu fico muito feliz por o senhor estar aqui conosco, por o senhor ter aceito o nosso humilde convite. Eu agradeço a presença de cada um dos meus irmãos, daqueles que ainda vão assistir aqui este culto, e creio que é isso, né, pastor Alexandre? Tem mais gente levantando a mão ali, ó. Tem mais gente, mas a gente já vai encerrar, pastor. A gente já está encerrando o culto aqui agora, porque agora a gente entrou numa situação que o inimigo ele ficou muito perturbado. É que nem o senhor mexer numa casinha de maribondo, e eles ficam tudo assim. Então, eu dou glória a Deus por o Espírito Santo nos dar discernimento para a gente estar cuidando do nosso culto online e saber lidar com as pessoas que aqui também entram. A gente dá oportunidade para todos, mas infelizmente nem todos que querem essa oportunidade que Deus está dando. Amém? Né, pastor Alexandre, alguma coisa para falar? Amém, glória a Deus. Só agradecer ao pastor Ronaldo, né, por essa bênção, essa palavra que veio assim do céu mesmo. Louvado seja, eu louvo a Deus pela sua vida, pastor, e agradeço de coração, em nome de Jesus. Estou Amém. muito feliz por eu ter aceito o nosso convite, pastor. Amém. Também fico muito feliz. Amém. Amém. Então, Amém, pastor? Amém. Vamos estar orando para a gente estar encerrando nosso culto. Querido Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, na autoridade do Senhor Jesus, nós nos colocamos aqui, papai, neste culto, papai,
Queremos te agradecer por tua presença, amado Espírito Santo, por se fazer presente aqui, Pai, entre nós. Agradeço a presença, Senhor, da vida do teu filho, que trouxe essa palavra poderosa, Pai, diretamente do teu altar. Senhor Jesus, abençoa cada um dos meus irmãos que aqui se encontram, aqueles que não vão assistir esse culto. Abençoa a vida do pastor, o ministério dele, a casa, a família, Senhor Jesus Cristo. E quero, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor irá fazer ainda neste culto online, Pai, que é tudo para ti e por ti são todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor, obrigada. Meus irmãos, obrigada. Vou passar aqui um louvor, a gente já está encerrando nosso culto e Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Amém.